Economia Direta. Os assuntos econômicos em discussão na Câmara. A 25ª Marcha dos Prefeitos, que acontece aqui em Brasília desde segunda-feira, está prevista para terminar hoje, tem como foco atender demandas dos municípios em projetos de lei e emendas parlamentares que dependem do Congresso Nacional. Um dos pontos prioritários da mobilização é tratar da desoneração da folha de pagamentos para os municípios. Esse é o tema do nosso Economia Direta de hoje. O colunista Fernando Gomes já está em linha com a gente. Bom dia, Fernando. Bom dia, Cláudio, tudo bem? Bom dia aí para todo mundo que nos acompanha. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui na manhã de quinta-feira no painel eletrônico. Eu queria que você explicasse para a gente, Fernando, como é que funciona essa desoneração da folha dos municípios. O que ela tem em comum e o que ela é diferente da desoneração da folha de pagamento dos outros setores da economia que a gente vem falando sistematicamente aqui no Economia Direta. É isso mesmo, né, Cláudio? Semana movimentada aqui na Câmara com a Marcha dos Prefeitos, né? Um dos temas prioritários é a manutenção da desoneração da folha de pagamentos para os municípios, como você disse, ou, não sendo possível a manutenção, a aprovação de uma regra de transição que permita que as prefeituras possam ter um retorno da cobrança desse imposto, mas de uma forma gradual, de uma forma mais suave, né? A desoneração da folha de pagamentos que a gente tem comentado aqui, como você disse, que vale para o setor privado, é a possibilidade que as empresas de 17 setores da economia têm de substituir a contribuição previdenciária patronal, né, que elas pagam sobre os salários dos seus funcionários, que é de 20%, por uma outra contribuição, que incide sobre a receita bruta dessas empresas e que varia aí de 1 a 4,5% de acordo com o setor da economia. Essa mudança na forma de cálculo, ela gera uma economia para as empresas que passam a recolher menos imposto. Por outro lado, a mudança também gera para o governo federal uma renúncia de receita, que deixa de arrecadar esse valor. Esse ganho aí para as empresas, que equivale a uma renúncia tributária para o governo, ele atinge aí cerca de 9 a 10 bilhões de reais por ano, para a gente ter uma dimensão aí de que é um valor muito importante e significativo. No caso dos municípios, o que muda é que ao invés de trocar a contribuição previdenciária de 20% por uma contribuição sobre o faturamento bruto, você simplesmente substitui os 20% de alíquota, que são pagos inicialmente, por uma alíquota que hoje está fixada em 8%, né? Fazendo uma cronologia aqui dos fatos, que essa situação foi bem complexa, o que aconteceu em relação à desoneração da folha ainda em 2023 foi que o Congresso aprovou o projeto que prorrogava a desoneração para aqueles 17 setores da economia e que reduzia também a alíquota previdenciária de 20% para 8% sobre a folha de pagamento dos municípios que têm até 156 mil habitantes. Esse projeto ele foi vetado pelo presidente, depois o veto foi derrubado aqui pelo Congresso Nacional, só que na sequência o governo soltou uma medida provisória revogando parte dessa lei que já estava em vigor, né? Por essa nova MP, você teria uma reoneração gradual da folha para as empresas, que iria recompondo o imposto a cada ano e acabaria com benefício em 2027. E no caso dos municípios, a MP ela cancelou a desoneração para os municípios, que aí voltariam a pagar de imediato os 20% de contribuição. Aí houve mais reação aqui no Congresso, o governo soltou uma outra medida provisória para remediar essa situação, ele revogou os trechos da medida provisória anterior que tratavam da desoneração para as empresas para que o assunto passasse a ser tratado por projeto de lei. Só que essa última medida provisória, ela não revogou o trecho que cancelava a desoneração dos municípios. Então a questão da desoneração das empresas ficou encaminhada, vai ser tratada por projeto de lei, mas a parte dos municípios ficou sem encaminhamento. Então esse é um dos pleitos aí que os municípios devem ter discutido e estão tratando aí nessa marcha, Cláudio. Fernando, e o que é que os municípios pleiteiam em relação à desoneração da folha agora, né, qual é a reivindicação deles nesse momento? E além dessa, existem outras demandas econômicas que os prefeitos estão trazendo aqui para Brasília? Tem sim, Cláudio. Pois é, a desoneração da folha é um dos pleitos principais, né, dos municípios, mas tem mais coisa, né?
Essa marcha ela já é tradicional aqui em Brasília, né? Já são 25 anos que esse evento acontece e ele é marcado por um objetivo geral mais abrangente, que é os municípios reivindicarem mais recursos, seja por meio aí de uma redistribuição dos impostos arrecadados, seja por meio de emendas parlamentares que no final são destinados aí para obras nos municípios. É uma rediscussão, né, a cada ano do que a gente chama aí de pacto federativo, né, que é um conjunto de regras que definem quem é que tem a competência e a obrigação aí de prestar os vários serviços que a sociedade, que o povo brasileiro precisa. Então é uma discussão sobre quem deve cuidar de saúde, de hospitais, de escolas, de segurança, de tudo, enfim, de todo serviço que é prestado à sociedade. Esse conjunto de regras está na Constituição e está também em outros instrumentos legais. Ali você encontra no detalhe quem é responsável por fazer o quê, quais são as competências, quais são as responsabilidades da União, que é o governo federal, dos estados e dos municípios. Só que para exercer essas competências, né, e prestar esse serviço, União, estados e municípios precisam de dinheiro, né? Precisam de dinheiro para pagar funcionários, para construir e manter estradas, para construir e manter escolas, hospitais, esgotos, energia, tudo, enfim, né? Então, dentro desse pacto federativo, também se define quanto cada ente vai receber na divisão do conjunto de impostos que são arrecadados. E aí que entra a grande reivindicação dos municípios e que é recorrente nesse tipo de evento, né? A reivindicação é que os municípios têm competências e responsabilidades demais e têm recursos de menos para cumprir com essas responsabilidades. E além dessa constante rediscussão do tamanho das responsabilidades, da quantidade de recursos que seriam necessários para cumprir com essas responsabilidades, tem mais dois assuntos que também devem dominar a pauta esse ano, né? Um deles é o que você perguntou, como é que vai ser tratada a desoneração da folha de pagamentos, né? Ou seja, a negociação para ver como e em quanto tempo vai se dar a volta desse imposto de forma integral sobre a folha de pagamento dos municípios. Então ficou acordado, pelo que a gente tem ouvido, em relação às empresas daqueles 17 setores, que as empresas vão contar com a desoneração integral em 2024 e que a partir de 2025 a alíquota vai ser de 5% e ela vai subindo aos poucos até chegar a 20% em 2028, quando acaba o benefício. Então, um raciocínio parecido deve ser usado para os municípios, que hoje pagam a alíquota de 8%, que está garantida para esse ano. Então, a negociação é em quanto tempo voltaria para 20% essa alíquota, como restabelecer essa reoneração, como definir a volta desse imposto, é uma das principais demandas dos municípios. Lembrando que o imposto de 8%, ele vale para municípios com até 156 mil habitantes, mas tem quem defenda que não deveria haver essa limitação por número de habitantes, né? No sentido de que você tem municípios maiores, mas que são municípios que têm uma arrecadação proporcionalmente menor do que muito município com menos de 156 mil habitantes. Então esse critério sozinho, somente do tamanho da população, ele não seria um bom critério na visão de quem é contra essa proposta. Outra demanda que está sobre a mesa, Cláudio, é que os municípios do Rio Grande do Sul que foram afetados pelas chuvas poderiam ter esse benefício da desoneração da folha por um período maior para ajudar na reconstrução das cidades. Então tem a demanda envolvendo a desoneração com várias propostas de solução, que a gente vai acompanhar como é que evolui aqui no Congresso, e tem também demanda por mais recursos para prevenção de desastres naturais, como as chuvas que destruíram o Rio Grande do Sul agora. Mas também tem demanda por recursos para secas, por exemplo, né? Então são várias questões que precisam ser negociadas aí, né? Como é que seriam destinados esses recursos para tratar de desastres naturais, se for aprovado isso por aqui, de onde eles viriam, quem teria direito a esses recursos, se teria uma divisão aí entre recursos para prevenção de desastres e outra já para tratar da reconstrução quando os desastres ocorrerem, né? Então são várias questões aí que estão sendo trazidas pelos municípios para discussão. Para fechar, Cláudio, tinha me esquecido aqui, tem também a reivindicação para renegociar dívidas previdenciárias dos municípios, que também é uma questão sensível. Ou seja, tem muita reivindicação, muita articulação, muita conversa, e a gente segue aqui, né, acompanhando para ver como é que esse tema avança no Congresso e para trazer as informações aqui. Fernando Gomes trazendo para a gente as reivindicações econômicas dos municípios que estão sendo expressas essa semana explicitamente aqui em Brasília durante a 25ª edição da Marcha dos Prefeitos. Fernando, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no painel eletrônico.
Obrigado, Cláudio. Um abraço para você, um abraço aí para todo mundo que nos acompanha. Tchau, tchau. Um abraço, bom dia de trabalho.